Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Aqui é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje para mais um vídeo sobre SQL. Então, se você chegou aqui e não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho aí para ficar por dentro das notificações de novos vídeos, ok? Dá essa força aí pra gente. Hoje é a parte 12 e nós iremos falar sobre subconsultas, né, subqueries, e onde essas subqueries se aplicam, né, dentro de uma consulta em SQL. A gente vai estar mostrando todos esses aspectos aí, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, turma, vamos aqui então, né, para a nossa demonstração em relação às subconsultas, né, subqueries. Vou estar mostrando aqui para vocês uma série de exemplos, né, e todos os aspectos que a gente vai abordar. Então, isso aqui são todos os exemplos que eu vou utilizar aí para estar fazendo as demonstrações para vocês. Vai estar disponível aí na descrição do vídeo, tá? Um link para vocês poderem baixar, fazer também, né, testar e poder brincar aí com essas consultas, de fazer seus testes, entender melhor, né, o que cada aspecto aqui faz. Então, beleza, o que a gente vai abordar, né, em relação às subconsultas, subqueries, né? Aqui a gente fala na cláusula where, né, vamos falar também de subconsultas na cláusula select, vamos falar também de criação de tabelas através de subconsultas, né, vou até escrever aqui que ficou errado, através de subconsultas, tá? Fazer inserção também com subconsultas, fazer updates, né, atualizando com subconsultas, delete também, é possível fazer com subconsultas, tá? A gente fala também de subconsultas de linhas simples, entender melhor cada aspecto dessa característica, de linhas múltiplas também, tá? Quando a subconsulta traz mais de um resultado, né? Vamos falar de subconsultas correlatas, tá? E do operador exists, tá? Que também pode receber aí subconsultas, tá? E beleza, e a estrutura, né? Onde é que se encaixa as subqueries, né? Meio que já ficou implícito aqui em cada parte, né? Então eu posso ter tanto na cláusula select, né? Dentro da estrutura do SQL, posso ter na cláusula from também, posso ter na cláusula where, tá? Posso aplicar subconsultas nessas três partes da estrutura, né? Da estrutura de uma construção de uma query, né? De uma consulta SQL. Posso também utilizar em delete, insert, update, como eu já tinha comentado ali anteriormente, tá? Você pode estar atribuindo subconsultas para fazer essas operações também. Vou ressaltar alguns cuidados que vocês devem ter aqui ao utilizar subqueries, né? Subconsultas nesses três caras, né? Do delete, insert e update. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente vai estar falando sobre esses caras, ok? Bom, turma, o primeiro que a gente vai falar aqui é da cláusula where, né? Como a gente tinha comentado antes, a cláusula where suporta você trabalhar com subconsultas. Eu estou aqui com 3 exemplos para poder mostrar para vocês, tá? Então aqui eu vou ter, né? Aqui na cláusula where eu quero saber todos os departamentos, né? Que estão contidos na cláusula in. E aí essa subconsulta vai me dizer, né? Então eu vou estar pegando aqui todo mundo que tem, todos os empregados, né? Que estão alocados em algum departamento, fazendo um distint para trazer somente os departamentos uma única vez. Então, eu quero saber o nome do departamento de todo mundo, né, de todo empregado que está alocado em um departamento. Ou seja, se tiver um empregado que não está alocado, ele não traz. Então, se eu fizer aqui o in, ele vai trazer para mim os nomes dos departamentos que possuem algum employee, algum empregado alocado, né? Então, eu consigo fazer aqui o dentro da cláusula in, né? Para quem não se lembra, o in você, né? Exemplificando aqui, né? Você passa um valor, né? Vai passando os valores, né? Entre aspas. E a subconsulta vai funcionar dessa mesma forma, né? Imagine que cada resultado da subconsulta vai estar preenchendo umas aspas dessa aqui. E aí ele entende isso como você dizendo, ó, todo mundo que está dentro dessa lista, você traz para mim. Então, assim é o comportamento do in, tá? Aqui um outro exemplo também, né? Eu quero trazer todos os empregados que são menores que a média salarial, né? Estou fazendo a média aqui, né? Média do salário de todos os empregados. Quem tem um salário menor que a média?
Essa aqui eu consigo fazer, né? Como é que eu saberia a média sem fazer uma subconsulta, né? E relacionar eles aqui, né? Então, eu tenho aqui que todos esses empregados aqui são empregados que recebem menos da média salarial de todo mundo, né? Ah, e como é que eu sei a média? Não, se eu só executar essa parte aqui, né? No develop eu consigo selecionar e executar. Qual que é a média? A média é 64,61, né? Então, percebam que todo mundo aqui é menor que 64,61, né? 66.461. Então, não tem ninguém aqui maior que a média. Tá? Eu posso mudar também, posso colocar quem é igual à média. No caso aqui não vai ter ninguém igual à média. Então, posso trazer quem é maior que a média também. Quem recebe mais que a média salarial de todo mundo. Aí ele traz aqui para mim, né? Mais do que 6.461. Então, ele só vai trazer aqui quem é maior que a média, tá? Então, eu não saberia como fazer, não teria como eu saber quem é maior, quem recebe mais que a média sem calcular a média, né? Então, eu posso usar a subconsulta para poder trazer esse resultado, tá? Observação, tá, pessoal? Aqui ele só pode trazer, nesse caso, só tem que trazer uma linha, tá? Se ele trazer mais de uma, aí entra em outro aspecto que a gente vai ver ali mais para frente, tá? Bom, posso utilizar aqui na cláusula between também, né? Percebam aqui, eu estou querendo saber quem está entre o menor salário e a média, né? Então, ele vai trazer para mim somente quem recebe menos que a média, digamos. É a mesma ideia do anterior, né? Mas assim, para vocês visualizarem que eu posso utilizar ali na cláusula between também, né? Então, quem tiver entre o menor salário e a média, ele retorna aqui para mim. As pessoas, os empregados que recebem dentro desse intervalo, tá? Então, aqui está todo mundo que está dentro desse range, tá bom? Então, ele vai trazer esse aspecto aqui para mim, tá? Então, dentro da cláusula where, eu consigo fazer esses formatos, ok? Bom, pessoal, eu consigo aqui também colocar dentro da cláusula select, tá? No caso aqui, né, dentro das colunas, né, que eu quero especificar, trazer, né? Aqui só um exemplo para vocês trazerem, caso vocês queiram trazer esses valores, tá? Eu quero saber quem é o max salário, qual é a média e qual é a média, né? Então, eu consigo colocar as subconsultas aqui como se fossem colunas, né? Por exemplo, se eu quisesse colocar aqui também, né, quem é o menor salário. E aí ele traria também essa informação, né? Então, aqui em vez de ser max, min, e aí eu teria o maior, faltou a vírgula, o maior salário, o menor salário e a média. Então, tem aqui o menor salário, o maior salário e a média de todos os salários. Então, eu consigo fazer subconsultas ali e trazer elas como se fossem uma coluna, né? Dentro da minha tabela. É aí que eu estou usando a tabela dual para poder trazer essas informações, tá bom? Então, dentro da cláusula select também eu consigo aplicar subconsultas, ok? Bom, turma, outro aspecto interessante também é que eu consigo criar tabelas, né, através de subconsultas. Esse é um aspecto interessante, né, caso eu precise ali duplicar os meus dados, né, em um outro lugar para fazer um teste, por exemplo, né, ou então pegar a estrutura da tabela, né, eu consigo fazer, né, criar uma tabela a partir de uma outra tabela, fazendo uma consulta nessa outra tabela, né, como é o caso aqui, né, eu estou criando uma tabela chamada teste, né, create table test as select asterisco from employees. Então, ela vai criar essa tabela teste igual, tanto em estrutura quanto em dados, tá, a tabela employees. Se eu vier aqui e fazer, ele teste criado. Então, se eu vier aqui e select asterisco from teste, ele vai trazer para mim os mesmos dados da tabela employees, porque ele criou igualzinho a tabela employee.
Tá? Então eu consigo fazer isso. Aqui eu estou fazendo select asterisco from, mas eu posso especificar também, tá? Conforme eu estou mostrando aqui embaixo. Tá? E aqui eu coloquei duas subconsultas mais simples, tá, pessoal? Só um select asterisco from, né, e uma com algumas colunas, mas você pode aqui especificar uma cláusula where, ou você pode também usar as subconsultas que a gente já viu anteriormente para criar, tá? Ela vai ser criada conforme você especificar na subconsulta, tá? Então aqui na teste 1, ele criou a teste 1 também. Se eu vier aqui e fazer o select, na teste 1, ele vai vir só com as duas colunas, né, que eu especifiquei ali em cima, tá? Então, a tabela que está sendo criada através da subconsulta, ela vai trazer exatamente, vai ser criada exatamente da forma com a qual você especificar na subconsulta, tá, pessoal? Então, muito atentos a isso, porque você pode ali dizer como é que você quer que crie a sua tabela, né, especificamente. Você pode colocar ali um range para pegar só alguns dados, pode colocar só algumas colunas, né? Você pode especificar tudo isso. E é interessante para que você não tenha que recriar uma tabela muito inchada, né? Caso você não queira. Ok? Bom, turma, a gente pode também, né, além de criar a tabela da subconsulta, né, fazer inserção, atualizar e deletar utilizando subconsultas, né? Então, esse é um aspecto interessante também que você pode fazer. Então, a gente criou ali anteriormente a tabela teste, né? Vou estar fazendo essas demonstrações de insert, de update e delete nela, para não fazer não causar nenhum problema no esquema HR da tabela employees, né? De fato. Então, eu vou estar fazendo isso. Ó, o insert eu posso fazer, tá? Então, ele vai inserir 107 linhas, tá? Detalhe, pessoal, eu não vou fazer os commits aqui dessas inserções, porque é só nível de demonstração, tá? Então, para que essa transação aqui de 107 linhas inseridas de fato seja efetivada, eu teria que vir aqui, né? Commit. Tá? Então, não vou fazer isso não, porque a gente só está fazendo demonstração, então aqui para a gente aqui não faz diferença, tá? Mas aí ele insere essas linhas, tá? Então, vocês conseguem inserir. Detalhe, tá, pessoal? O insert, né, o subconsulta, ela tem que ser compatível com a estrutura de como foi criada a teste, tá? Por exemplo, se eu estivesse utilizando a teste 1 aqui, provavelmente ele daria erro. Ó, perceba. Ele está falando aqui para mim que na teste 1 eu tenho mais... a subconsulta que eu estou fazendo aqui tem mais colunas do que tem na teste 1. Lembra que a teste 1 a gente só criou com 2 colunas? Então ele está falando, ó, valores demais. Tá? Ou seja, tem que ser correspondente, tá, pessoal? Não pode ser aleatório, não. Tem que ser correspondente tanto na quantidade de colunas quanto nos seus tipos, tá? Se a ordem lá não tiver na mesma ordem dos tipos da subconsulta que você está especificando, ele também vai dar um erro. E isso vale para os três, tá? Para o insert, para o update e para o delete. Ok? Então fiquem atentos a isso. No update também, você pode utilizar a subconsulta, né? Eu estou fazendo uma atualização aqui também da tabela teste, que a gente criou anteriormente. Estou atualizando o departamento ID com o departamento ID do Manager ID de código 205. Tá? Então, quem que é o departamento desse cara? Vamos ver aqui, vamos selecionar aqui, executar só ele. Departamento ID 110. Tá? Então, eu vou estar atualizando aí todos os departamentos com esse cara. Ele atualizou o quê? 214 linhas. Tá? E aí, todo mundo agora vai pertencer ao departamento desse gerente aqui. Então, percebam que eu consigo fazer esse cara também. E aí, o detalhe, né, pessoal? Departamento ID tem que ser compatível com o que está sendo trago aqui nesse departamento ID, né? Se você... Tá, aqui o departamento ID é numérico e aqui você está trazendo uma coluna que é caractere. Pode ser que até funcione, o Oracle vai tentar fazer uma conversão implícita, né? Se for de fato um campo de caractere, mas se for um número, o Oracle tenta converter. Agora, se não for, ele vai dar erro, tá? Muito atentos a isso, ok, pessoal? Então eu consigo utilizar a subconsulta aqui nesse cara também. E consigo fazer delete, né? Delete das linhas conforme eu especificar.
Agora, o que eu estou fazendo aqui, né? Estou na tabela teste, o Manager ID, estou deletando todos os dados, onde o Manager ID é igual a 205. Tá? Então, estou deletando todas as linhas que pertencem a esse gerente. Aí, ele excluiu aqui somente duas linhas, tá? Então, aqui, quem que é esse Manager ID, né? Quem que é esse cara? Vamos ver aqui. É o 205. Então, só tinha dois, aqui é empregados, né? Porque a tabela teste vem de empregados. Dois Manager ID, dois empregados que tinham esse Manager ID do Manager ID 205, tá? Então, ele só vai excluir duas linhas. Então, a gente consegue também aplicar subconsultas na tabela, na cláusula de delete, tá, pessoal? E um detalhe importante aqui, pessoal, não tem muito a ver com a questão da subconsulta, mas assim, sempre valide antes, né, tanto para inserir, deletar e atualizar a sua cláusula de where, tá? Primeiro, né, nunca faça um update, um delete sem where, né? Tem muitos casos aí que podem dar muito problema, tá? E principalmente se você comita, né? E se você tem alguma cláusula que tá, né, alguma especificação, né, igual que eu estou fazendo, né, alguma condição, teste essa condição antes para ver se o resultado da condição é o que você está esperando, tá bom? Porque isso evita muitos problemas, tá, pessoal? Evita aí tá atualizando linha errada, atualizando linha que não quer, atualizou mais do que você esperava. Então, se você testar a condicional antes, isso vai te ajudar bastante, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Vai a dica aí para vocês quando for estar fazendo insert, update, delete, ok? Bom, pessoal, agora a gente vai falar aqui, né, de subconsultas de linhas simples. Já tínhamos até, né, pontuado ali lá no início, né, que as subconsultas se encaixam na cláusula where, mas naquele momento lá eu não pontuei só para vocês entenderem aonde que elas se encaixam, tá? Mas aqui vai ficar mais claro que essa linha, essa subconsulta, ela tem que retornar só uma linha, tá? Porque se retornar mais de uma linha, essa igualdade ela não vale, né? Porque quando eu coloco igual a alguma coisa, eu quero que ela seja igual a só uma coisa, né? Se eu não posso colocar uma lista de coisas, ou seja, se essa subconsulta trouxer mais de uma linha, ele vai acusar o erro, tá? Quer ver? Vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu tirar o where. Tirar o where na igualdade, aí ele vai dar o erro, ó. A subconsulta de linha única retorna mais de uma linha, né? Ele traz mais de um valor nessa subconsulta. Então eu não consigo comparar a igualdade, né? E aí volta naquele caso do in, né? O in ele vai entender, o igual ele não entende. Então a sua subconsulta de linha simples, ela tem que trazer só uma linha para que aquela consulta funcione, tá? Então aqui eu estou trazendo todos os jobs IDs que são iguais ao job ID do Abel, tá? Todo mundo que trabalha junto tem o mesmo job ID do Abel, tá? Então essa subconsulta ela tem que trazer apenas uma linha. Aqui da mesma forma, né? Igual a gente viu lá no início, né? Todos os salários que são maiores que o salário do Abel, né? Então aqui, qual que é o salário do Abel? Só executá-lo separadamente, R$ 11.000. Se eu tirar aqui novamente, percebam, mesmo erro, falando que essa subconsulta retorna mais de uma linha. Então, aqui eu estou querendo saber quem recebe mais que o Abel, tá? Então, todos esses empregados aqui, eles têm um salário maior do que o do Abel. Tá? Maior ou igual, se você quiser especificar também, tá? Ele se aplica aqui também. Tá? Aí no maior ou igual, o próprio Abel está incluso. Tá bom, pessoal? Então, para a linha simples, muito atento em relação à subconsulta, para ela não trazer mais de um resultado. Ok? Bom, pessoal, além das subconsultas de linha simples, né, tem aquelas tratativas para as subconsultas que trazem mais de uma linha, né, que são as de linhas múltiplas, né? Então, a gente vai ter três operadores, né, o all, o n e o in. O in a gente já viu ali anteriormente, né, mas vou especificar aqui no detalhe em relação à linha múltipla, né? A gente falou anteriormente de linhas simples, né? A gente vai estar falando agora de linhas múltiplas, tá? O primeiro operador é o operador all, tá? Como é que ele funciona? Como é o comportamento, né?
Eu estou fazendo a comparação aqui onde o salário é menor que todos os salários que estão sendo tragos nessa subconsulta aqui, tá? Quais são os salários dessa subconsulta? Vamos ver aqui, estou executando só ela. Então, essa subconsulta, ela traz essa lista. 9.000, 6.000, 4.800, 4.800, 4.200. Então, ele tem que trazer todos os empregados, né, que têm um salário menor que todos os salários da lista que ele trouxe aqui. Tá? Então, se eu executar aqui, eu tenho que observar aqui que o salário ele tem que ser, né, menor ali que os salários que ele trouxe na lista. Tá? Então, 4.100, 2.200, 3.200. Então, ele vai trazer ali todos esses salários, tá, pessoal? Então, ele vai trazer, tá com esse comportamento aí. Então, novamente, quais são os salários aqui? Né? 9.000, 6.000, 4.800, 4.200, 4.200, né? Então, todos os salários que ele retorna aqui são menores, né? Percebam, são menores que todos daquela lista lá. Tá? O menor salário lá era o 4.200, então o maior que eu tenho aqui é 4.100. Então, percebam, se o salário não for menor que todos os que estão aqui, ele não vai trazer. Tá? Eu posso também fazer como igual, né? Se eu tiver algum salário que é igual a todos que estão ali, né? Que provavelmente não vai existir, né? Porque senão eu teria um funcionário com mais de um salário, né? E eu posso fazer o inverso também, né? Todos os salários que são maiores que todos que estão nessa lista aqui. Né? O maior salário lá era 9.000, lembra? Então eu tenho aqui 9.500 e todos acima, basicamente. Tá? Então a cláusula all, ele tem esse comportamento, tá, pessoal? Tem que ser maior que todos os salários que estão sendo tragos nessa lista aqui para esse exemplo. Tá? O N, pessoal, ele já tem um comportamento diferente. Ele vai trazer aqui a mesma ideia, né? Todos os salários que são menores a qualquer um dos valores que estão aqui representados. Tá? Se ele for menor que 1, né? Se for menor que 9.000, ou 6.000, ou 4.800, ou menor que todos, né? Vai trazer também, mas sim, ele não precisa da correspondência total. Tá? Se ele for menor a qualquer um dos salários listados aqui, ele traz um resultado. Tá? Então, ele vai trazer esse dado. Então, aqui da mesma forma, né? Quem quer menor ali que qualquer um, né? Ele está menor que 6.000. Veja que tem uns valores diferentes, né? Os que são menores que 9.000, ele traz. Ó. Então, ele vai ser menor que qualquer um ali daquela lista da subconsulta. Tá? Posso fazer da mesma forma também. Aí, aqui no caso, talvez ele traga algum valor, porque se tiver alguém que é igual, ó, aqui ele já fez, ó. Eu quero os salários que são iguais a qualquer um dos salários da subconsulta, aí ele traz. Então, lembra que tinha 9.000, 6.000, 4.200? Então, já tem alguns funcionários que ele retorna aqui. Da mesma forma, se eu quiser só quem é maior que qualquer um dos salários que está aqui, ele traz também. Tá? Então, eu quero saber ali quem recebe mais do que aquela lista de valores que a gente viu anteriormente. Né? Então, ele já traz ali alguns outros, né? Que estão dentro daquela lista. Por quê? Aqui, quando eu faço o select só da subconsulta, ele traz para mim, né? 9.000, 6.000, 4.800, 4.200. Então, se eu tiver alguém que é maior que 4.200, ele retorna. E ele até faz aqui, inclusive. Vocês perceberem, ó. Aqui no final. 4.400, 4.800, que é os valores que ele vai trazer. Então, para qualquer uma correspondência dentro da subconsulta, ele, se for um valor verdadeiro, que atende à especificação, ele retorna. Tá? E também tem a cláusula IN, que a gente já tinha visto ali anteriormente, mas ele se aplica às subconsultas de múltiplas linhas. Tá? Então, ele vai tratar ali a subconsulta como se fosse uma lista. Tá? Então, essa subconsulta ela vai ser uma lista dentro da cláusula IN. Né? E aí vai ter... É como se tivesse aqui, né? 9.000, 6.000 e assim por diante, tá? Com todos esses valores aqui. Ele vai encarar isso como se fosse uma lista. E aí todo mundo que for igual a quem está na lista, ele pega e retorna. Tá? Então ele tem só esses funcionários aqui que são compatíveis com
a subconsulta, tá, pessoal? Então, dentro das subconsultas de linha simples, a gente tem essas características, né, esses aspectos aqui que são bem interessantes de vocês entenderem, ok? Bom, turma, eu tenho que também, né, a gente fala agora das subconsultas correlatas, tá? Aqui eu tenho um exemplo de subconsulta correlata. Dois conceitos são interessantes vocês entenderem aqui, né? Eu tenho aqui a subconsulta mais interna e a subconsulta mais externa, né? Então eu poderia ter uma série de subconsultas, né? Aí só ia mudando, né? Interna para mais externa daquela subconsulta, mais externa até chegar aqui é a principal, tá? Então, subconsulta interna, subconsulta externa, tá? Eu vou ter uma subconsulta correlata, pessoal, quando eu tenho uma subconsulta interna fazendo uma referência à sua subconsulta externa, tá? Que é o caso aqui, né? Na minha cláusula where, eu estou fazendo departamento ID de S, né? Que é um alias aqui para employees dentro da subconsulta interna. E estou fazendo uma equiparação com o departamento ID da subconsulta externa, né? Que é employees, aqui representado pelo alias P. Tá? Então, a subconsulta correlata, ele tem o comportamento dela é através dessa característica. Uma referência entre a subconsulta mais interna, que faz uma equiparação com a subconsulta externa. Tá? Então, essa é a subconsulta correlata. E qual que é o problema que eu estou tentando resolver aqui, né? Eu quero saber quem recebe menos, né? Eu estou fazendo o where aqui, onde o salário aqui é menor que a média de todos os salários, tá? Onde essa média, né, ele vai comparar aqui para todos os departamentos que tem, né, que tem algum funcionário alocado, tá bom? Então ele vai estar fazendo essa comparação, né? Porque eu teria que fazer a média primeiro e depois sair a média por departamento e aí sair comparando essa média por departamento com todos os empregados que eu tenho, para descobrir quem recebe menos que a média do seu departamento. Tá? Então, eu tenho que ter a média do meu departamento, descobrir todos os empregados que pertencem àquele departamento e comparar, esse empregado ele recebe menos que essa média desse departamento. E ele vai fazer isso para todos os departamentos, para todos os funcionários. Tá? E aqui eu coloquei, né, uma outra consulta, só para a gente visualizar, a média por departamento, né? Qual que é a média do salário por departamento? A gente vai descobrir aqui agora. Eu vou fazer as duas consultas e vou demonstrando aqui para vocês entenderem, tá? Para vocês visualizarem esses dois caras, tá? Então, vou rodar os dois aqui. A segunda consulta aqui é a média, né? Então, eu tenho aqui os departamentos e tem a média de salário por departamento. Eu quero saber, né, quem recebe menos que a média por departamento. Para cada departamento que tenha algum funcionário alocado. Tá? Então, eu tenho aqui as médias dos departamentos e aqui eu tenho, né, a conta já feita, né? Eu calculei a média aqui, pessoal, só para vocês visualizarem, tá? E para vocês verem aqui a gente fazendo o resultado, tá? Então, beleza. Primeiro aqui, departamento 90. Então, ele está trazendo aqui que esse funcionário, Cochar e o Derran, eles recebem 17 mil, que é menor que a média do departamento deles, que é o 90. Vamos aqui? Departamento 90. Qual que é a média? 19.333. Então, realmente, eles recebem menos que a média. Do departamento 60, eu tenho aqui o Walsh, Patabala e o Laurentes. Recebem esses salários. Qual que é a média do departamento 60? Vamos ver aqui. Média do departamento 60, 5.760. Então, todos recebem menos que a média. E aí a dinâmica é essa. Eu tenho aqui os do departamento 100, né, que tem esses salários. Qual é a média do salário do departamento 100? 8.601. Beleza, todo mundo aqui recebe menos de 8.601. No departamento 30, da mesma forma. Tem esses salários aqui. Qual que é a média dos salários do departamento 30? 4.150. Beleza, todo mundo aqui recebe menos de 4.150. E assim vai, tá, pessoal? Para todos os departamentos, ele vai fazer essa conta. E aí ele vai trazer os resultados, tá?
Então, ele vai fazendo essa continha aí de para todos os departamentos e fazendo essa conta. Eu posso fazer também quem recebe mais, né, que a média dos salários dos seus departamentos, tá bom? Então, se eu visualizar aqui, né, quem recebe mais que o departamento 90, aqui a gente já tem a consulta do departamento 90, né, 90 tem uma média de 19.333. Então, o King recebe mais que a média. Os departamentos 60, igual a gente viu anteriormente, tem esses dois salários. Quem é o departamento 60? 5.760. Então, quem recebe mais que a média? Esses dois funcionários aqui. Departamento 100, da mesma forma. Qual que é a média do departamento 100? 8.601. Esses dois empregados aqui recebem mais do que aquele valor lá. Tá? E assim por diante, né? Aí ele vai trazendo os valores. Tá? Eu não ordenei aqui não, mas a gente consegue visualizar, né? Da mesma forma. Tá? Então, pessoal, o subconsulta correlato ele resolve esse tipo de problema, né? Entre essas questões de saber ali, média de departamento, quem recebe mais que a média do seu próprio departamento e assim por diante, tá? Então, a subconsulta correlata, ela lida com esses problemas e aí você consegue trazer essas informações fazendo a subconsulta correlata. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, por fim aqui, o operador exists, tá? Ele tem um comportamento interessante. Ele é um operador booleano, tá? Ele sempre vai retornar true quando a condição da subcarry for verdadeira, tá? O que é a condição da carry for verdadeira? No caso aqui, se ela retornar alguma linha. Se ela retornar alguma linha, esse operador retorna true, e aí como true, ele retorna os dados da subconsulta mais externa, tá? Então, pessoal, beleza. Eu tenho aqui esse manager ID, vamos fazer a subconsulta aqui primeiro. Ó, não existe um manager ID de valor 500. Então, quando ele fazer a consulta, o exist vai retornar false. E como false, ele não traz nenhum valor. Tá? Agora, se eu tiver aqui um manager ID que existe, 250, por exemplo. Se eu não me engano, tem um 250. 150, deixa eu ver aqui. Espera, tem que pegar um aqui que tenha, que exista para ele poder fazer um valor como true, né? Tem um 205, que vou usar o 205. Então, eu tenho um manager ID, né, 205. Então, esse valor aqui vai ser retornado o valor true, né? Porque existe um valor para essa subconsulta? Existe. Então, verdadeiro. Sendo verdadeiro, ele retorna todos os dados da subconsulta externa, tá? Então, o operador exists ele vai ter esse comportamento em relação ao operador booleano, tá? Existe um valor da subconsulta? True. Retorna os valores da consulta mais externa. Não existe os valores da subconsulta interna? False. Ele não retorna os dados da subconsulta mais externa. Tá? Ele tem esse comportamento, ok, pessoal? Então, pessoal, vimos aqui todos esses aspectos de subconsultas, tá? A gente viu aqui todas essas questões. E aí vai ficar disponível para vocês testarem e fazerem o teste, brincar e tudo mais. Beleza? Então é isso, pessoal. Hoje a gente falou aí de subcarry, né? Parte 12. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve aí para ajudar a fortalecer o canal, para que esse conteúdo chegue aí ao máximo de pessoas possíveis, ok? Curte, comenta, compartilha, aciona o sininho aí também para estar por dentro de novos vídeos, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, beleza? Então, valeu, falou e até mais, pessoal.